Eu tinha isso na minha cabeça de querer me testar. Porque eu via muito a família Gracie, os desafios, né? Eu lia os livros e eu sabia dos desafios que eles faziam com outras modalidades, outro tipo de luta. Eles desafiavam karatecas, eles desafiavam capoeiristas. Então eu falei, porra, se o jiu-jitsu é eficiente assim, um dia eu quero testar o jiu-jitsu. Porque na minha infância eu apanhei muito, eu apanhava na rua, o É pessoal isso me que, batia. é E isso que eu ia aí, perguntar. Você brigava, você era muito não, não era brigão brigão na não, mas escola? assim, não, brigão nunca fui, né? Eu era muito quieto, calado, É nunca fui de sério, muita cara? conversa. E aí os caras aproveitavam e me batia, né? Me batia, eu não tinha, Pô, cara, eu te assim, julguei mal, olhei assim, eu falei, cara, esse cara devia bater em muitas eu crianças era na meio escola, gordinho, devia ser muito danado na escola, nada. batendo em todo mundo, tirando onda, tal. Não, você era na Não, sua, era na você minha. apanhava. Apanhava, porque assim, minha mãe me dava as coisas naquela época, né? Aqui em Jiquiel tinha muito assim, você andar na rua com um boné, ninguém vir tomar da sua cabeça. Sim, Andar de relógio, aquela coisa, né? E eu sofria muito com isso. é Aí, mesmo, quando eu cara. comecei a criar essa confiança com o jiu-jitsu, eu quis me testar numa luta profissional. Aí Sim. foi que aconteceu essa situação lá no Balbininho. Pô, você vê que quando as coisas têm que acontecer, a gente às vezes nem programa, nem prepara, né? Ela acontece. Isso. Chegou sua hora de lutar, você vai lá, acha uma oportunidade, olha é agora. E aí, tá pronto? Nem pensei duas vezes. Falei agora, eu luto agora. E aí Aí você ainda. consegui ganhar a luta, e aí quando eu terminei a luta que eu ganhei, eu subi pelas escadarias do Balbininho, o pessoal não sabia meu nome e ficava falando, valeu, Jiquié, todo mundo me aplaudindo, Valeu, né? de que é. Me chamava de Jiquié, pelo nome da cidade. Eles falaram lá, o cara é lutador de Jiquié e tal. E aquilo ali me fez, assim, depois daquele dia, a querer treinar mais, a querer, sabe, viver isso. Pô, E competir mais. você E caiu de, larguei a competição de jiu-jitsu de kimono e comecei a lutar mais MMA. você caiu de paraquedas no É, mundo dos atletas isso. profissionais, cara. E de repente se encontrou ali, pelo que a gente Com certeza. percebe, né? Aí você aproveitou a oportunidade, já estava pronto, que se não Já estava tivesse também não pronto. levava ali a vantagem Não sobre o levava. oponente. Mas abraçou aí e já foi, cara. O Né? treinamento era. Os treinamentos antes eram muito assim. Hoje você tem a facilidade da internet, né? Você é mais fácil para ter acesso aos treinos de outras equipes, de profissionais, de professores renomados. E antes a gente não tinha isso. A gente pegava fita cassete para assistir, para aprender técnicas novas. Fita cassete, o que é isso? Fita de vídeo. É? Aquelas fitas. Era bom o Moi tá aqui, né? Era bom o Moi tá aqui pra explicar pra gente o que é isso. Fita cassete. Explica pra galera que tá assistindo aí, mais nova, fita A cassete. gente assistia o Pride, que era um evento do Japão, eu e o meu amigo Honorino, e a gente gravava às vezes os eventos, e depois a gente pegava e levava pra academia pra ficar assistindo e treinando. Aquelas Sei. técnicas que os caras faziam ali. É, cara, hoje temos, né, essa facilidade aí, conhecimento na palma da mão, se dá pra aprender diversas técnicas, assistir diversas lutas, mas antes a galera tinha essa dificuldade, né? Era mais difícil o acesso. Internet não existia. E sim, aí você começou. Você é de Jequié mesmo. Sou de que é. Nascido, criado aqui. Aí começou a fazer jiu-jitsu por quê, assim? Qual foi a ideia inicial? Na verdade, eu tinha um amigo, tem um amigo, ele mora em Conquista, né? É meu amigo ainda, mas a gente tá meio distante porque ele foi morar longe. Cada E um ele era na sua neto correria, né? do ex-prefeito Landulfo Caribé. Ele já treinava jiu-jitsu na época. Foi ele que me apresentou o jiu-jitsu. Me levou para treinar e ele me deu um kimono. O nome dele é Lavo de Caribé. Aí eu comecei a gostar, né? Gostar do jiu-jitsu e competir. Fui no primeiro campeonato com 3 meses de jiu-jitsu, eu fiquei em terceiro lugar. Eu lutei um campeonato em Ilhéus, fiquei em terceiro Você já lugar. competia Competia jiu-jitsu. jiu-jitsu. É. Mas nas modalidades profissionais? Campeonatos assim, amadores, Amadores. baianos, né? Sim, sim. E aí eu fui dominando a técnica, fui graduando. Até que chegou o momento de eu pensar e falar assim, eu quero fazer uma luta profissional. E foi quando aconteceu essa situação lá no Balbininho. E por incrível que pareça, hoje eu cheguei a pegar minha faixa preta primeiro que Lavde. Que ele me colocou, né, me iniciou no jiu-jitsu. Depois ele deu uma parada e eu continuei, não parei mais. E depois
10, 12 anos treinando e peguei minha faixa preta. Entendi. Demorou um tempinho, mas eu consegui, né? Chegar até a faixa preta. Hoje eu tenho 14 anos de faixa preta, sou 4º grau de jiu-jitsu. Eu domino mais o jiu-jitsu assim do que as outras artes. O Muay Thai, o boxe. O Darlan, por que Dragão? Darlan Dragão? Rapaz, essa história aí, viu? Conta pra gente aí. Jequié, na época de junho, maio, né? Fica meio frio. Sim. A gente tava treinando ali em cima, na Bruno Joias, no centro, na Praça Rui Barbosa, tinha uma academia. E a academia, né, fica cheia, todo mundo treinando de kimono. Aí fica aquele ambiente quente, né? A gente com o corpo quente. E lá fora, o clima frio. Quando acabou o treino, eu desci, né, a escada e fiquei lá embaixo esperando meus amigos descerem do treino pra gente ir pra casa andando. E aí desceu um colega meu e olhou pra mim assim e falou: rapaz, você tá saindo fumaça, velho, do corpo. Eu tava corpo quente, na hora que eu desci, que eu tirei o kimono, começou a fumaçar, assim. Aí ele falou bem assim: rapaz, aí o professor desceu, o mestre, né, na época era César. César desceu e falou bem assim: rapaz, é o Dragão. Aí pronto, aí pegou, foi. E aí saía mesmo, corpo quente assim, você olhava assim, você via aquela nuvem assim de... Eu já mandei ligar o outro ar-condicionado ali. Eu tô nervoso, eu tô vendo que você tá suando aí, cara. Isso aí, eu tenho essa facilidade na luta, porque quando começa a luta, eu começo a suar e eu fico escorregadio. Então os caras não conseguem me segurar. Aí você tá usando de artimanha, né? Isso fica aí. Escorregadio. E também é uma facilidade que eu tenho pra tirar peso, né? Pra cortar peso pras lutas. E eu preciso tirar 7 quilos, 8. Metabolismo acelerado. Dá esse resultado, né? Mas brincadeira à parte é porque hoje fez muito calor aqui, né? Hoje na fez cidade calor. fez muito calor. A gente ligou um ar aqui, não tá dando quando o recado fomos ligar o outro ali e agora sim vai gelar um pouco mais. Mas então aí surgiu o Dragão. Vem lá o Dragão. Aí o Dragão aí pegou o apelido. Cara, eu te confesso o seguinte, aqui na cidade eu não sabia que tínhamos lutadores profissionais de MMA. Além de você, tem mais alguém? Assim, eu que comecei, né? Na verdade, você começou lá comecei na minha geração, porque antes, Sim. na década de 60, Jequié já tinha... Jequié, na verdade, na história do jiu-jitsu, Jequié tá inclusa, porque tinha Caribé, que era campeão sul-americano. Sim, verdade. Você me contou essa história, inclusive, um dia a gente conversando. Conta essa história. Caribé, o ex-prefeito de Jequié. Caribé é o ex-prefeito. Ele já fez lutas contra Hélio Gracie. Ele já treinava jiu-jitsu. Eu não sei com quem ele aprendeu o jiu-jitsu, mas ele treinava e ele competia. Pô, cara, massa. E aí você conta uma história interessante. Você disse que o filho dele, inclusive... O neto dele, Lávide. Foi quem lhe mostrou o mundo do jiu-jitsu, né? E, inclusive, né, Jequié também, nessa época aí de 1960, teve um lutador japonês que fazia parte da Kodokan, que era a equipe de Jigoro Kano, lá no Japão, que foram... Ele tinha uns 4 atletas que queriam sair pelo mundo desafiando outros lutadores de outras modalidades. Só que ele era contra o Jigoro Kano. Ele não queria isso. Sim. Então os caras resolveram sair da equipe, né? O Conde Koma, o Maeda, o Takeano, que veio parar em Jequié, morou em Jequié, morou lá na Provisão. Caribé cedeu o terreno para ele, que ali era aquela fazenda era de Caribé. Ele começou a cultivar lá e vender na feira as hortaliças, né? E Takeano, na verdade, ele veio com a esposa. Ele veio com a esposa, veio descendo pela América do Sul, veio fazendo desafios até chegar em Jequié e encontrar Caribé. E tinha outro baiano também, que chamava Valdemar Santana, que foi aluno de Hélio Gracie. Então ele vinha aqui em Jequié treinar com o Caribé. E Jequié era assim, era movimentado nessa questão de luta. Disse que ali no ginásio de esporte, eu ouvi falar que já teve lutas de vale tudo. Jiu-jitsu de kimono, que era o jiu-jitsu valia tapa, valia soco. Eles lutavam como um vale tudo. Sim. Massa, e aí essa história aí de Jequié, a gente precisa resgatar isso aí, porque é uma história que faz parte do jiu-jitsu no Brasil, né? Porque Takeano veio parar em Jequié e Conde Koma foi para Belém do Pará, onde conheceu os Gracie, a família Gracie. Conheceu o pai de Hélio Gracie e o pai de Carlos Gracie.
e ensinou o jiu-jitsu para os filhos dele. Pô, muito bacana, cara. E aí o jiu-jitsu se difundiu assim. E os Gracie começaram a aperfeiçoar, porque eles eram muito magros, os dois, né, os dois irmãos, Hélio e Carlos. Então eles criaram técnicas de alavanca e foram aperfeiçoando o jiu-jitsu. E veio criar o Brazilian Jiu-Jitsu, o Jiu-Jitsu Gracie. Eu acho interessante você falando da história e resgata um pouco aí, falando até de um ex-prefeito lutador. Eu acho que pouca gente sabe. Eu sou jornalista aqui e eu nunca tinha ouvido falar que Caribé era lutador de jiu-jitsu. Você foi que me disse pela primeira vez, quando a gente bateu um papo e tal, longe das câmeras. E eu acho que outras pessoas também não conhecem. Tem muita gente que não sabe, né, dessa história. A gente começou num podcast agora recentemente e a gente está descobrindo muitos talentos da cidade que eu acho que as pessoas não têm esse conhecimento. Eu não sabia que a gente tinha aqui um lutador profissional de MMA. Eu não sabia. A gente não conhecia os bodybuilders de Jequié. Eu conversei com o Kelvin dia desses, né, que estava aqui participando do podcast, mostrou aí suas conquistas e tudo mais, e está ganhando cada vez mais espaço. Então, assim, do atual a gente já sabe pouco, imagine da história do passado. Então, isso precisa, né? Até por questão de cultura, a gente precisa difundir mais isso. Lá. Não pode ficar escondido. O talento que você tem, as conquistas, as lutas que você já passou, isso não pode ficar escondido, cara. Isso tem que ser dito. Com certeza. E não só você, mas outros aí mais antigos, se a gente conseguir conversar com pessoas que já estavam nessa vida de lutas aí, do jiu-jitsu, de Muay Thai, mais antigos aí, também seria interessantíssimo. É história, isso tem valor, muito valor, cara. Importante. Quantas lutas você já tem? Eu tenho de MMA 17 lutas profissionais, 10 vitórias e 7 derrotas. Só que lá no meu Sherdog, que é um registro, é um site que tem um registro de todo lutador profissional, tá faltando 3 lutas minhas, 3 vitórias que foram eventos que eu lutei há 10 anos atrás e o evento não entrou, não foi computado no Sherdog. Então, hoje, como já tem esse tempo todo, fica difícil da gente conseguir colocar lá. Mas lá no Sherdog eu tenho 7 vitórias e 7 derrotas. Mas no total eu tenho 17 lutas, que são 10 vitórias e 3 derrotas. A maioria das minhas lutas, todas por finalização. Só teve uma que eu ganhei por decisão, né? E uma também não, uma por decisão e a outra por nocaute técnico, que eu montei e comecei a bater, o juiz parou a luta. Mas as outras foram todas finalizando, usando o jiu-jitsu. Caramba, velho, você fala assim, eu te confessar uma coisa, que eu não consigo nem assistir uma luta na TV. Né? E você falando de estar ali lutando, de estar vivendo aquilo ali, cara, tem que ter muita coragem. É mais fácil estar lutando do que estar falando aqui, é sério isso. Né? Eu fico mais à vontade no octógono. Me sinto bem lá. Lá é sua casa, né? Você tem esse talento aí, esse dom e, enfim, cada um no seu quadrado, né? Na sua especialidade. Eu tô te falando que eu não consigo nem assistir. Que eu acho agressivo demais, sabe? Pra gente ficar... Eu vejo a galera assistindo de madrugada, tá, olha, vai ter UFC, pá, vamos assistir ali, tal luta. Eu não consigo, cara. E aí você tá me falando que você tá lá dentro do octógono. Do octógono. Você tá lá, cara, você tá vivenciando aquilo ali, você tá lutando, você tá apanhando, tá batendo. Apanha muito, viu? A gente acha que só vai bater, mas lá apanha demais. E aí, cara, e a preparação para isso tudo aí? E a preparação mente, é o físico? Mais a parte técnica, a parte psicológica, a parte física, né? Envolve muito. E é isso, você tem que estar bem, com a cabeça boa, para fazer uma luta boa, né? Porque não adianta você estar bem preparado, bem condicionado, com as técnicas tudo ali fresca, mas a cabeça não tá boa. Então você não vai conseguir fazer uma boa luta. Você vai ficar faltando alguma coisa, né? Não dá um medinho, não, cara? Medo todo lutador sente. O cara que dizer que não tem medo de lutar é mentira. Mas o medo também é bom, né? Porque o medo faz com que a gente se defenda, a gente fica assim, precavido. Você entra com um pouco de receio. Isso.
A sensação é a mesma, de toda vez que você vai lutar é a mesma. Aquele friozinho na barriga. Só muda aquela ansiedade de querer, por exemplo, não dormir antes das lutas, no começo, assim. Mas depois você vai dormindo, você fica beleza, você fica tranquilo. Agora, na hora de entrar, é aquela mesma adrenalina. É. O Vale Tudo, o MMA, o que é que prevalece nessas lutas aí? Quais são de artes marciais? O que é que prevalece? O que é que você acha que a galera utiliza mais? O jiu-jitsu, o jiu-jitsu, o crave? É muito importante você saber jiu-jitsu. Se você não souber jiu-jitsu, não adianta. Então, você tem que treinar jiu-jitsu. A parte de wrestling também tem que estar boa, que é a parte de luta olímpica, né? Você tem que saber derrubar o oponente, tem que saber defender queda. E a parte de boxe, o Muay Thai, que você tem que saber dar um soco, tem que saber fazer uma esquiva, se proteger, né? Então, são as 3 modalidades que eu acho essenciais para o lutador ter sucesso no MMA. O jiu-jitsu, o wrestling, o Muay Thai e o boxe. Aí prevalece, né? Aí faz o mix e o cara chega lá e bota em prática tudo que aprendeu. Bota em prática, é. Tem um cafezinho aí se você quiser, viu? Eu até sujei aqui a mesa, mas a gente finge que não viu e vai seguindo. Nem sei se tá pouco, se eu coloquei pouco aí. Tá bom. Mas, cara, realmente eu acho muito interessante. Agora eu fiquei sabendo que você também participou de uma seletiva aí para participar, para fazer parte de um reality show. Do The Ultimate Como foi Fighter. isso aí? Do UFC? Foi do UFC. O UFC O UFC é a maior organização hoje de MMA do mundo. É o maior evento. É uma organização, o maior evento. É o maior evento. Isso, é um evento de MMA. É o evento mais famoso, né? Todo lutador deseja estar ali. Certo. Eles pagam muito bem e assim, a visibilidade é maior, você consegue patrocínios. E também, assim, na questão do atleta em si, né? De realizar o que... De realizar... Assim, realizar profissionalmente. Se realizar igual um jogador que quer jogar em um time grande. O lutador, ele quer estar ali no UFC, né? Cara, massa. Ele almeja chegar lá. Sim, aí rolou um reality aqui? Rolou foi o primeiro TUF Brasil, que foi em São Paulo, né? Sim. Foi em 2012. Eu fiz a seletiva, eu fiz a inscrição, mas eu não botei muita fé que eu ia ser selecionado. E na época eu tinha perdido meu irmão também, né? Tinha um mês que meu irmão tinha falecido. Eu fiz a inscrição mesmo porque eu tava muito, assim, pra baixo. E eu falei, rapaz, eu vou me inscrever aqui, mas eu não boto fé que eles vão me chamar, não. Aí fiz a inscrição. Depois de 15 dias, eles me ligaram. Falaram, Darlan, você foi selecionado, você tem que estar aqui em São Paulo. Me ligaram num domingo, para mim estar lá na quarta. Você tem que estar aqui quarta-feira, 1h da tarde, para fazer a seletiva. Rapaz, aí na hora eu falei, não vou. Pensei muitas vezes assim, rapaz, isso que eu quero, mas eu não tô legal, não tô com a cabeça boa. E também a questão do financeiro, né? Patrocínio. Sim. Você tinha que arrumar passagem. Eu corri pra Hassan, né? Que sempre me deu o suporte. Isso foi em 2012. A Hassan era vice-prefeito aqui, alguma coisa assim nesse sentido? Ele não estava envolvido em política ainda, não. Ele chegou a treinar jiu-jitsu com a gente uma época lá na academia, uns 4, 5 meses. Chegou a competir com a gente para campeonato de jiu-jitsu. Mas ele não era envolvido com política, né? E a Hassan me abraçou, falou, não, Darlan, você vai, eu vou comprar sua passagem agora aérea. Você vai pegar o avião e vai. Pô, cara, que legal. Que notícia boa. E aí eu peguei e fui, né? Só que meu Sherdog não tava assim positivo na época. Eu tava com 3 derrotas e parece que era 4 vitórias, um negócio desse assim. E eles querem os caras que estão começando com 0 vitórias, ou 0 derrotas, né? 0 derrotas. Por exemplo, 3 vitórias. Porque eles vão no Sherdog pra ver se você é lutador mesmo profissional. E eu acabei indo. E lá na minha seletiva tinha 250 atletas na hora que eu fui fazer meu teste. A seletiva é uma entrevista, 90 segundos de jiu-jitsu e 90 segundos de trocação, luta em pé, né? Ele bota uma manobra, vê como é que você bate, vê se você tem técnica.
E eu não fui selecionado, mas foi uma experiência grande que engrandeceu assim, o meu currículo de luta. Só de estar ali no meio dos caras. Claro, com certeza. Isso. Você falou sobre essa questão de patrocínio. Eu acho que nada mudou de lá para cá, né? Eu não consigo enxergar muito apoio para os atletas de diversas categorias em Jequié. Novamente eu cito o Kelvin aqui, conversando com ele, conversei com a Bárbara, nadadora. Kelvin é fisiculturista, Bárbara nadadora, você lutador de MMA profissional. E a gente não vê a galera chegando junto realmente, apoiando, nem mesmo poder público, né, Darlan? E a gente vai lutar e a gente vai levar o nome da cidade, né? A gente cara, não vai só... desmotivador, né, cara? Não vai lá levar só o nosso nome. Você estava sendo chamado de Jequié na sua primeira luta lá. Primeira luta. Então, assim, a gente que vê o nome da cidade aí em tanta coisa negativa. Será que não pode ter o poder público, o Estado, município? Porque eles ajudam o esporte ainda é muito pouco. Muito pouco. O poder público deveria chegar mais, cara. Um atleta do seu calibre era para ter diversos patrocínios. Isso. E a prefeitura, no mínimo a prefeitura está ali presente. A prefeitura da cidade. Graças a Deus eu tive pessoas que estiveram ao meu lado, né? Como o meu amigo Danilo, do CrossFit, da Kadosh. Ele fazia minha preparação física, não me cobrava. Me deixava bem para eu estar condicionado para estar lutando, né? Sim. Hassan nunca me negou um patrocínio quando eu precisava. Mas era bem difícil, assim, da prefeitura, de ter esse apoio da prefeitura de Jequié. Prefeitura, a Secretaria de Esporte, né? O Estado. Eu acho que o primeiro passo é esse, que a gente não está falando de apoiar todo mundo, né? Mas pessoas que se destacam. Você está aqui ostentando 2 cinturões, por exemplo, importantes. E na minha época, eu comecei, como eu lhe falei, na minha geração foi eu. Depois vieram outros atletas. E tem até um menino que ele começou aqui depois de mim, mas ele teve que mudar para outra cidade porque não conseguiu apoio aqui. Matheus Raposa. Hoje ele mora em Conquista. Até quando ele luta, ele fala que a cidade natal dele é Conquista. Aí. Mas hoje ele está bem no cenário nacional, tem luta fora. Tem que ter apoio, cara. A preparação de um atleta é dispendiosa. Muito dinheiro aí para alimentação. E às vezes a bolsa do evento não vale a pena, né? Você gasta numa preparação, vamos supor, R$1.500 aí de suplemento, de alimentação. Chega lá para ganhar uma bolsa de R$1.000. Né? Pouco, realmente. É pouco. Você tem que fazer por amor. Então a gente fica assim olhando, cara, a sua manta tem que, no mínimo, carregar o símbolo da cidade. Da cidade. Tá lá, a bandeira, o nome, qualquer coisa. Jequié. Nós estamos ali, o Darlan, Dragão, lá de Jequié, cara. Fala com orgulho, é lá de Jequié. Ano passado você levou aí a LKC, né? Será que não dava para que o município, ou até as empresas aqui de nossa cidade, tá lá também sendo estampada, com orgulho que está apoiando os atletas de nossa terra? Então acho que falta muito isso. Incentivo mesmo para o esporte e diversos esportes, né? Sem preconceito. Não só o MMA, né? O futebol. Tudo. O karatê, o judô. Tudo. Eu disse para você de 3 aqui. A luta, o fisiculturismo, a natação. 3 atletas reclamando de que a galera não chega junto, não apoia. É isso mesmo. Não apoia. E a gente fica com esses discursos aí demagogos de que porque o esporte tira as pessoas disso, tira daquilo, a gente tem que incentivar. Incentivar como? Se você não tem apoio. Sim, como é que você quer incentivar? Vai lá, meu filho, vai lá que você consegue. Assim Não. Dá um tapinha nas costas. Tá vendo o cara se matando, se preparando, sem recurso nenhum. Só daí você fala assim, pô, cara, aquele ali tem meu respeito. Porque tá indo por amor. Então, daí a passar a patrocinar ali, né, você já sabe que vale a pena. Se o cara já está se dedicando sem apoio nenhum, Darlan. Imagine com um incentivo, né?
Se o cara já está se preparando desse jeito, vale muito ser claro. patrocinado, cara. Vale. Isso é importante. O Jiquié tem muitos talentos, né? Que na verdade não tem oportunidade. Muitos, cara. No boxe também. Tem muito menino bom do boxe, do jiu-jitsu hoje. O jiu-jitsu aqui, cara, em cada bairro aí você vê a galera treinando uma academia. É academia que chama? Academia. Do jiu-jitsu lá. Você vê, em cada bairro você vê um cara montando ali, tentando. Isso. E muita gente participando. Muita gente participando. Né? E é importante demais. É importante pra tudo, o Darlan. Você tá falando da luta de MMA, mas você começou no jiu-jitsu. É isso mesmo. É importante, sobretudo para a mente, cara. Disciplina. Para a mente, para você estar bem. É um esporte, é uma atividade física. É um compromisso com nós mesmos, né? A gente tem que estar treinando e... Tem uns valores e se abdicar de algumas coisas da vida. Que para você ser atleta não é fácil. Você tem que focar no treino. Tem disciplina, cedo, né? Tem disciplina, treinar, se alimentar bem, né? É isso, não perder noite. É isso. A gente veio de uma pandemia recente aí que a gente percebeu o aumento do número de pessoas doentes, com problemas mentais, porque não podia fazer uma atividade física, que ficava só dentro de casa ali, né? E a gente sabe que é tudo importante, uma caminhada, uma luta, liberar ali uma dopamina, serotonina, para equilibrar as coisas. Aí você falou da pandemia aí, então com essa pandemia também eu comecei a botar o meu trabalho, né? Tipo assim, na vitrine, em prática, trabalhar com o que eu gosto mesmo, que é dar aula, que é ser professor de luta. Porque quando fechou as academias, aí a minha esposa me deu a ideia de começar a dar aula particular. E foi aí que cresceu. Fui crescendo, fui dando aula para um, fui falando para outro, né? E aí hoje eu tenho uma clientela aí de pessoas assim que já treinam comigo desde a pandemia, e estão treinando até hoje, famílias, né? Médicos, advogados, policiais, professores. E assim, eu tô fazendo o que eu gosto, eu saio para dar aula, eu amo fazer isso. Eu saio tipo para ir dar um treino. Eu não saio com aquele... Às vezes você vai tá trabalhando numa coisa que não gosta, né? Você sai com peso, eu vou lá e tal. Eu acordo todo dia às 5 da manhã e não tem isso de levantar com preguiça, de pensar em ir dar aula, não. Levanto e vou. A vida tem que ser assim, a gente tem que encarar. É isso. E a pandemia, ela foi um divisor de água para muita gente. Na pandemia, certeza. Muitos talentos que estavam escondidos se sobressaíram, né? Por conta... tiveram que se virar, tiveram que mostrar a cara nas redes sociais, tiveram que oferecer seu serviço de porta em porta, né? Então, assim, não foi fácil. A pandemia, em termos financeiros e econômicos, não foi fácil para muita gente, Darlan. E psicológico também, né? A gente via aí até crianças já sem saber, os pais sem saber o que fazer, que as crianças estavam já num estado de tédio muito grande. Dentro de casa, né, o tempo todo. Então muita gente teve que se virar. Com energia acumulada sem ter onde gastar. Foi um momento difícil para você, pandemia? Você acha? Você foi assim, que você tirou de lição porque... da pandemia? Houve o isolamento, né? Claro, as academias fecharam e não tinha com quem treinar, mas para mim, assim, na questão profissional, com que eu vivo hoje dando aula, foi bom, né? Porque cresceu o mercado de alunos, porque todas as academias tinham fechado, eu ia na casa do aluno dar aula, com todos os cuidados, né? Então, nesse sentido, foi positivo. Foi positivo. Para a sua profissão. Para minha profissão, isso. Mostrar o meu trabalho. Tinha muita gente que não conhecia. E depois disso a galera não parou não, né? Pelo contrário, ampliou. Só ampliou, isso. Eu vejo uma galera boa aí dando aula de porta em porta, de artes marciais. E tal. Assim, quem é que não quer treinar com um cara que teve lá no octógono, teve lá no ringue, tem experiência para passar pro aluno, né?
É diferente do cara que nunca subiu, que dá aula. Verdade. Como é que o cara vai mostrar pro aluno se ele nunca viveu isso? Então eu mesmo, se eu fosse treinar, eu ia treinar com uma pessoa que tivesse essa experiência aí pra estar me mostrando, né? Isso é bom. Dizendo, é assim, é desse jeito. Mas por que você acha que é importante as pessoas conhecerem de artes marciais? Porque eu vejo muita gente buscando, né, para autodefesa e tal. Você acha que realmente funciona? Todo mundo deveria saber um pouquinho de artes marciais? Eu acho importante, né? Todo mundo sabe. Na verdade, eu acho principalmente mulher. Mulher deveria saber se defender, né? E em relação a homem e mulher, assim, criança, a arte marcial, ela aumenta a sua confiança, né? Aumenta a sua confiança, melhora a sua saúde. Ela te faz você querer ser melhor a cada dia. Não querer ser melhor que o outro, mas você vencer você mesmo, que o nosso pior adversário somos nós mesmos. Tem dia que a gente fala assim, eu não vou treinar hoje. O lado ruim falando, mas tem um lado bom que fala, não, vai lá, dá um treino, faz alguma coisa, né? Então, como eu vou na casa do aluno, não tem isso do aluno ficar lá e não querer treinar. Porque eu chego lá e já, vamos lá, e aí e tal. Tem essa motivação. Já deu essa motivação, isso. Falar em motivação, cara, quem te motiva aqui no Brasil ou até a nível mundial aí? Rapaz. Quem é um atleta assim, quem você se inspira e você, pô, eu pago pau pra esse cara aí, velho? Tem algum lutador? Quem se destaca mais no Brasil hoje na questão do MMA, por exemplo? E até no jiu-jitsu. Charles do Bronx é um cara que se destaca, né, no UFC. Né? Tem outros lutadores também, mas assim, que eu admiro mesmo é Charles. Pela história dele, né? Brasileiro. Os médicos condenaram ele. Ele não podia dizer que ele não podia fazer esporte. Hoje ele é o atleta que tem mais finalização no UFC. Tem mais bônus de luta também. E isso aí me motiva. Eu vejo que a gente, quando quer, a gente pode. Eu mesmo não imaginava ser lutador assim, quando eu era criança, que eu apanhava. Então eu não tinha nem coragem de dar um soco em ninguém. Só que essa confiança veio treinando com a arte marcial, com jiu-jitsu. E eu falei hoje eu tive assim, né? Essa luz que... Não, você pode ir lá fazer isso também. Você carrega aí, você tá com 2 cinturões aqui. Tem história para contar desses 2 cinturões aí. Esse aqui é o Gladiador. Esse aqui é do Gladiador Fight, né? Que era um evento aqui de Jequié. Que já teve 7 edições dele. Era de Rubens. Eu lutei 6 edições dele, só teve uma que eu não lutei. Todas eu ganhei. Você ganhou todos? Todas eu ganhei. Eu não deixava mais você participar, não. Só perdi um. Se eu fosse organizador, eu diria, esse da Lana participa. Eu não perdi. Na verdade, o atleta não lutou comigo. Ele desistiu na hora. Eu diria, Darlano participa desse para dar oportunidade aos outros, cara. Brincadeira à parte. Isso mostra que você realmente está preparado, cara. E assim, toda vez que eles traziam atletas de fora para lutar comigo, os caras traziam os caras para me ganhar. É claro, eu sabia que, lógico, cara. Tinha que desbancar, tirar esse cinturão aí. E eu ia lá e, com a minha força de vontade, com a minha confiança no jiu-jitsu, com os meus amigos, Honorino, com Danilo do meu lado, fazendo a preparação, eu conseguia chegar lá e lutar bem. E tanto que chegou em Salvador, porra, o Dragão Giga tem um cara que luta bem e tal. Que eu recebi o convite para lutar no Chotô Brasil. O evento de André Pederneiras, o professor José Aldo. Sim. E tava tudo certo já para me lutar. Só que faltando uma semana, o meu oponente desistiu da luta também. O cara tinha menos luta que eu. E eu acho que ele ficou sabendo, né, que eu tinha essas armas com o jiu-jitsu. Meu jiu-jitsu finalizador no MMA. Quando eu caio na posição ali, eu já sei o que eu vou fazer. Então ele desistiu da luta. Aí eu não lutei o Chotô. Mas, assim,
Fiquei bem, né? Bem famoso, assim, lá assim, no cenário baiano. No cenário baiano e nacional também, né? Claro, o cara correu quando só quando soube que ia lutar com você, claro que ganha E fama, assim, né? uma diferença que eu tenho dos outros lutadores, né? Que eu não tinha empresário, eu mesmo fechava minhas lutas, eu não escolhia adversário e eu aceitava lutar com qualquer um. Então os caras falavam, esse cara é destemido, esse cara diz que é. E eu ia lá e lutava. Lutei com o adversário 6 quilos mais pesado, lutei com um cara de 8 quilos mais pesado. Hoje você não faz isso. Você luta, o cara passa 300 gramas, você não é obrigado a lutar mais. Você pode desistir da luta e ganhar a bolsa, né? Mas eu ia lá e falava, não, eu vou lutar, tô preparado, eu quero lutar. Fazia isso que hoje eu assessorando meus atletas, meus alunos, eu não deixo fazer mais isso. Eu tô nessa função também de treinador hoje. Ah, tem uma galera aí querendo que tá começando e eu tô assessorando isso profissionalmente, MMA. Eu, como experiência que eu tenho, né? Contatos fora, eu tô botando meus alunos pra lutar também. Isso é bom, isso é bom. E esse cinturão aí? O Liberty Combat Champion. Esse aí foi o ano passado, né? Que eu lutei lá em Rio de Contas, na Chapada. Sim. Eu fiz uma luta com um atleta do Karatê, mas ele é faixa preta de jiu-jitsu também. Chamado Murilo Caribé. Da família Caribé, de Karatê, do Karatê. E eu consegui vencer ele com eu acho que não foi nem 3 minutos, viu? Finalizei ele com a chave de braço. E foi a luta mais recente que eu fiz, né? Isso. Eu não gosto de falar assim a última luta, porque eu até tinha anunciado que eu ia aposentar, eu ia parar de lutar. Mas eu tenho vontade de fazer ainda umas 2 lutas. Uma pra minha filha, quando tiver maiorzinha, que ela tá novinha agora. Você é pai recente agora. Eu tenho um filho de 16 anos e tenho uma menina agora que tem 3 meses. Vai fazer 3 meses amanhã. Tá choco ainda. Choco. E o cara quando tá choco fica brabo, viu? Fica brabo, é? Rapaz. Tá na hora. É a hora de subir no ringue agora. É hora. Aí minha esposa fica calma, agora não, tal. Mas o que não falta é convite. Né, cara? Os eventos ficam me ligando e eu, calma, agora não. Dá mais um tempo, 6 meses. Tem que. Não pode ser como da primeira vez, né? De qualquer jeito. Tem que estar preparado ali para chegar lá e representar de verdade, né? E esse evento do LKC, eu tive uma dificuldade para cortar o peso. Sim. Porque eu não achei uma sauna aqui em Jiquié. Apesar já era sexta de manhã. Eu tinha um prazo para até 10 horas da manhã bater o peso, né? 77 quilos. Sim. Só que eu tava com uns 86, 87, 88 quase. E não consegui achar sauna. Pô, cara, se você tivesse me ligado, eu só passar uma tarde dessa sala com o ar desligado. E aí minha esposa improvisou uma sauna lá em casa com meu filho. Sim. A gente botou as bacias de água quente dentro do banheiro, ligamos o chuveiro quente. Eu botei um agasalho, fiquei pulando corda e ficava deitado com a coberta em cima suando. Foi um momento desesperador, viu? Porque teve uma hora que eu tava muito fraco, velho. Não tava conseguindo mais dar um passo. E graças a Deus eu consegui chegar no peso, não no horário que eles combinaram comigo, né? Eu consegui bater o peso, era 12:00. Aí viajei, fui lutar, meu filho foi comigo, me acompanhando. E minha equipe era eu, meu filho e minha esposa. Olha aí. E aí meu filho foi comigo e eu consegui sair vitorioso dessa luta. E esse cinturão, ele tem um valor pra mim, assim, sentimental muito grande. Ele é muito importante, assim, na minha carreira, esse cinturão aí. Por quê? Por causa dessa situação toda. Do corte de peso, de eu viajar sem equipe, do meu filho ser meu corner. Foi um momento muito bonito pra mim, porque ele também faz músicas, né?
e eu entrei pra lutar com a música dele. E antes de lutar, o lutador, ele escolhe uma música. Sim. Eu botei a música do meu filho. E a gente entrou junto. Pô, cara, massa. Bacana demais. Graças a Deus deu tudo certo. E é orgulho, né? A galera saiu lá e viu que todo o esforço valeu a pena. É orgulho, né? É bom, é gratificante a gente ver que todo o esforço que a gente faz, que toda a dedicação, às vezes a gente abre mão de coisas ali, né? E que deu resultado, que deu certo. Deu certo. Isso é importante, é um prêmio de verdade. Dizer assim, cara, valeu certeza. a pena todo o esforço, né? E eles já me convidaram pra fazer o cara pediu revanche, né? Pra defender o cinturão em dezembro. Aí eu tô negociando aí pra ver se eu fecho essa luta. Olha aí, massa. Ainda o cara pode pedir revanche, ele ficou com raivinha, né? Ele ficou com raiva, falou um monte de merda lá, achando que ia me atingir. Mas eu fui lá e fiz o meu trabalho, né? Finalizei ele, saí de cabeça erguida, respeitei ele o tempo todo. Que é importante se respeitar as pessoas, né? Tem isso, né? A gente vê... Ali é só um oponente, mas é um ser humano. É um cara que batalha como eu pra estar ali. Então a gente tem que reconhecer isso também. Claro. A gente vê muito isso. Respeito nas artes marciais aí. A gente vê que a galera ensina alguns valores, alguns princípios interessantes. Você não vê, por exemplo, um lutador profissional por aí lutando à toa, aplicando golpes à toa, briga de rua. Você não vê. Por quê? Não é à toa. É porque tem todo um Eu nunca briguei, né? mesmo na rua, assim, só quando era criança, né, que eu apanhava. Mas depois que eu comecei a lutar profissionalmente, nunca briguei. Nunca dei um tapa em ninguém. É que voltar lá nos caras lá, vem cá, velho. Você aí, lembra da escola lá? Pior que eu vejo os caras na rua e eu fico só olhando pra eles assim, os caras vai e tira a cara e tal. E aí, velho, vem cá, bora acertar aquele nosso pontinho lá de quando era pequeno. Com respeito, né? O respeito acima de tudo, cara. A gente brinca assim, mas a gente sabe que tem que ter respeito. E até pra você. Uma frase que eu até coloquei no meu Instagram, no meu Zap, que é assim, quem luta não briga. É um lema que eu passo pros meus alunos. Quem luta não briga. Pô, interessante. Eu tô falando porque eu observo realmente. Inclusive quando alguém utiliza um certo golpe por aí, é muito criticado, sem estar lutando, né, na rua, numa situação qualquer. Você utiliza um golpe que só um lutador profissional sabe, um cara de artes marciais sabe. As pessoas criticam bastante. Falam, não é lugar não onde você está aplicando esse tipo de golpe, não. Não cabe, né? A não ser que seja para se defender realmente. A gente vê muito nas notícias hoje, nos jornais, né? Assim, pessoas que estão aplicando mata-leão sem saber, né? Lesionando as pessoas. Porque assim, o mata-leão é um golpe que o cara tem que saber ali o momento que você solta a pessoa. Se você segurar mais, a pessoa morre. E aí você vê aí acontecer demais. Os caras sem noção, seguranças aí, e isso. De boate, de shopping, a gente já viu, inclusive com resultado morte mesmo. Porque demais. A pessoa, né, fica sem respirar, passa oxigenação pro cérebro, aí a pessoa acaba falecendo. Tem que ter todo esse cuidado, né? E quando não acontece o caso da pessoa chegar a óbito, pode ocorrer lesões graves, né? Sequelas. Sim, claro. Se não passar, né, o cérebro sem oxigenação ali. Derrame no olho, já vi muita gente ter derrame de olho, porque faz força pra sair em treino mesmo, em academia. O cara pegar no mata-leão, o cara bateu se não soltar. O cara faz força pra sair, uma veia do olho estoura. É muito perigoso. E você, como lutador profissional, corre todos esses riscos, né? Porque lá não tem limite, né? Tem algum limite? Tem regras, né? O MMA veio pra... Porque o Vale Tudo antes, você podia chutar a cabeça, você podia... Só não podia chutar a genital e botar o dedo no olho. Mas o resto valia tudo. Segurar no cabelo, se o cara tivesse cabelo. E com o MMA veio as regras, né? Proibido soco na nuca,
Proibido cotovelada de cima pra baixo. Proibido tiro de meta, que era o cara deitado no chão, você vem chutar a cabeça. Não pode mais. Então... E você tem que estar com tudo isso na mente. Antes da luta, o árbitro ele vai ali no vestiário e ele fala, ele esclarece pros lutadores, né? Porque às vezes o cara tá ali com a cabeça, tá a flor da pele e ele esquece um pouco das regras. Ele vai lá e avisa. Ainda tem isso, né, cara? Você lá na flor da pele, naquela loucura, lutando, e você tem que lembrar Tem que lembrar dos golpes que você pode usar. Que loucura, velho. Eu não consigo imaginar como é que o cara ainda consegue lembrar. É o autocontrole, né? Que aí vem, que isso aí, como você falou, a arte marcial traz isso pra gente. Você saber usar na hora certa. Você já se condiciona, né? Pra agir dessa forma. Pô, legal, velho. E... Então hoje você trabalha... Eu trabalho com personal fight, dando aula profissional particular e treinando meus alunos para fazer luta profissional de MMA. Profissionais. Futuramente meu plano é botar minha academia com estrutura mais voltada assim, com octógono, né? Para ter uma estrutura que eu não tive. Para os meninos começarem a treinar no ambiente que eles vão lutar. Esse é teu mundo, né, cara? Eu amo fazer isso. E quando é que você percebeu que esse era teu mundo? Porque tem aquela coisa, né? Eu percebi quando eu fiz essa luta que eu te falei lá no Balbininho. Foi aquele que... do nada, cara. Foi. Ali, quando eu ganhei aquela luta ali, só do pessoal tá me aplaudindo, me chamando de Jequié. Vai lá, Jequié, eu falei, eu quero fazer isso. Eu falei, eu quero fazer isso. Pô, cara, que legal, velho. Muito bom. E no jiu-jitsu? Você tem lutas profissionais? Eu tenho, no jiu-jitsu, como eu te falei, né? Eu comecei a competir, parei na faixa roxa, depois eu lutei alguns campeonatos de faixa marrom, de preta, mas sempre focado mais no MMA. Agora que eu dei mais uma parada assim, com as lutas de MMA, eu tô pensando em voltar a competir jiu-jitsu. Lutar os campeonatos assim, por quê? Maiores. É mais leve? Porque preservar a minha integridade, né? Vou fazer 42 anos. Eu não vou ficar... Não parece não. Eu vou fazer 42, tenho 41. Então, chega numa época que chega uma certa idade que você para e fala assim, pô... Todo mundo envelhece. Só vai lutar se valer a pena. E o jiu-jitsu não tem... aquele menino, né? Isso, e o jiu-jitsu não tem golpes traumáticos, né? Como cotovelo, não tem soco. É mais ali aquele embola, as finalizações. Segura no kimono, joga pra cima. Bota pra baixo, raspagem. Rapaz, eu tomei um finalizações. Golpe. Eu tomei um golpe, eu acho que foi de jiu-jitsu. Eu acho que era jiu-jitsu, né, cara? Eu entendo pouco de artes marciais. Pouco, quase nada. Qual o golpe? Eu tomei, rapaz, o cara me empanhou aqui assim, ó. Eu tava em pé, o cara me empanhou aqui assim e me jogou no chão e pá, bati lá. E ele soltou, ficou em cima. Aí foi em cima. Pegou aqui, ó, pelas costas. Eu aqui na frente, ele pegou pelas costas aqui, me jogou do outro lado. Era um médico cubano. Então ele usou, porque os cubanos são bons de wrestling, de luta olímpica, viu? Ele usou umas técnicas aí de luta olímpica ou de judô. Eu tinha 15 anos, cara. Pra te projetar pro chão. Me projetou, velho. Cara, numa brincadeira, a gente tava na praia, né? Todo mundo brincando lá e tal. E aí, esse médico cubano, daqueles programas que tinham mais médicos. Não, mais médico é o... esqueci o nome do programa agora, dos médicos que vinham de Cuba, sim. muitos médicos aqui Lula, pro interior, aí vieram alguns médicos para Itagi. E ali a gente tinha aproximação, fomos para Ilhéus, né? Uma turma foi para Ilhéus e na hora do almoço eu comecei a brincar com ele. Brincar, tirava o boné, botava o boné e ele sério. E a gente sempre brincava, mas não na hora do almoço. E ele sério e tal. Rapaz, esse cara levantou. E na hora que levantou, ele veio pra cima de mim, eu levantei também. Quando ele levantei, ele só fez assim, me pegou aqui, me puxou, jogou no chão e partiu pra cima de mim, fez assim. Tinha um professor de karatê. E você caiu no chão, foi seco. Pô, caí, cara. Pô. E ele caiu por cima, ele fez assim, ó. Eu, 15 anos de idade. Aí tinha um professor de karatê, Arizo Júnior, professor de karatê.
aqui de Itagim e aqui de Jequié. Aí eu só lembro que eu falava na época quarto Dan. Professor Arizo Júnior. E na hora que ele fez assim, o médico cubano, o professor Segurou na mão dele. Não, cadeia. Brasil, criança, não. Cara, minha moeda porrada, cara. 15 anos de idade sem entender nada. Aí a gente foi conversar com ele, por que daquela reação, né? Porque a hora do almoço é sagrado, em Cuba, é sagrado. Você não brinca, você não mexe com ninguém que está almoçando lá, tal. É isso aí, eu tinha 15 anos de idade, né? Não sei se as regras mudaram por lá, mas, cara, passei por uma que eu falei, que situação, viu, Darlan? Então é isso, aí você quer dar uma focada mais agora no jiu-jitsu, mas não quer parar, né? Não quero parar. Eu ainda penso em fazer 2 lutas de MMA ou 2 ou mais, né? É assim... O que como eu te falei, pena, né? O que valer a pena. E também, se eu tendo um suporte maior para estar treinando, eu prefiro segurar mais quando meus atletas tiverem me dando condição de treinar com eles, assim, mais puxado, mais pesado o treinamento, né? Eu pretendo fazer 2 lutas. Certo, e aí ficar mais ali. Aí eu vou aposentar, mas ainda... Do MMA. Do MMA. Eu falei nesse evento lá no LKC que eu ia aposentar. Então o pessoal já lá começou a falar que, poxa, é uma satisfação você pensar em fazer isso aqui, encerrar sua carreira num evento da gente. Aí eu mandei uma mensagem pra ele e falei esses dias, né? Falei, rapaz, eu ainda pensei em lutar. Aí ele, pô, é verdade, velho? Eu falei, é. Aí que foi que surgiu essa proposta que eu te falei, de dezembro, eu fazer essa luta aí com o Caribé de novo, né? Ele quer revanche e eu aceito a revanche com ele. Olha aí, Caribé, já mandou o recado. O homem mandou o recado. Ele aceita a revanche. Eu aceito. Eu nunca escolhi adversário, na verdade. Quem me conhece na luta sabe. E no jiu-jitsu tem competições assim tão importantes quanto no o jiu-jitsu competitivo, ele, na verdade, ele tem a faixa etária que você luta, né? O MMA não tem a categoria de há mais de 40 anos. Você luta com cara, eu fiz agora mesmo ano passado, eu lutei com os caras, só lutei com um que tinha mais ou menos a minha idade, 42, né? E eu tinha 40 na época, e lutei com um de 23 anos, lutei com outro de 27. Então, não tem isso no MMA, faixa etária. Já no jiu-jitsu tem as categorias. Tem o Master, 1, 2 e 3, que quando você está com a idade avançada, você já não luta no adulto. O adulto é de 18 a 28 anos. Você não luta mais com esse pessoal dessa idade, que os meninos estão novos, estão fortes, vindo com tudo para cima. Isso no jiu-jitsu? No jiu-jitsu. Sim. Por isso que eu tô te falando, que agora eu pretendo fazer umas lutas de jiu-jitsu, né? Lutar uns campeonatos. Porque tem essa divisão de idade. Então eu vou estar lutando com os caras da minha idade também, né? Eu posso estar tendo mais oportunidades também de ganhar ali, né? Porque hoje os meninos mais novos, os caras estão no gás todo. E são bons campeonatos, assim, tem uma premiação legal, o jiu-jitsu? Hoje o jiu-jitsu competitivo, ele começou a pagar bolsas em dinheiro, começou a dar premiação em dinheiro. Então fica mais fácil para o cara viver de jiu-jitsu hoje também, né? Uhum. Antes não, era só uma medalha. E o MMA, na época que eu resolvi lutar MMA, focar mais no MMA, era mais por isso também, porque os eventos pagavam a nossa hospedagem, pagavam a nossa alimentação, pagavam a bolsa para você lutar. E os campeonatos de jiu-jitsu não. Os campeonatos de jiu-jitsu a gente tinha que pagar a nossa passagem para ir, tinha que pagar a nossa inscrição, pagar a alimentação, os dias que ficar lá na cidade que for lutar. Então era bem mais assim, e como eu te falei, a falta de patrocínio, maior, que a gente não tinha esse patrocínio. Então o MMA, ele dava isso tudo pra gente. Hoje, como tem muito lutador de MMA, os caras estão lutando até de graça. Tem evento aí que nem paga bolsa e os caras aceitam lutar. Então você tem que se valorizar também, né? Claro, claro. É. Aqui no judô nós temos o Diego Santos, né? Que se Diego, destaca, isso, irmão de Arlon. Arlon foi meu colega de sala. No MMA tem você. Jiu-jitsu tem alguém aqui que... Tem André Guerra, do Jiu-Jitsu, tem Pedro.
Sim, então a galera já... Pedro Meira, André. Já no jiu-jitsu competitivo. E os caras já estão né? aí no cenário de competição aí. Já vem competindo, né? Internacionalmente. André mesmo lutou um campeonato na França ano passado. Foi esse ano. E tá assim, atual com o jiu-jitsu, com as posições, com as regras. Tem Bruno Duque também. E é isso. O Bruno Duque. Bruno né? Duque também, isso. No Ele dá aula de jiu-jitsu, tem uma academia. André também tem uma academia de André é jiu-jitsu. seu primo, né, amor? E Pedro também tem a sua academia. Todos eles são professores. Tem os alunos e eles estão também nessa pegada aí de acompanhar os alunos, de treinar os meninos para lutar. Todos começaram, eu vi começar, né? Eu vi todos eles começarem, que eu já sou faixa preta há 14 anos, eu sou aqui em Jiquié é o 4º grau, no karatê se fala dan, no judô também dan, no jiu-jitsu é grau, que é aquele tracinho na faixa que diferencia a sua hierarquia, seu tempo de graduação. Então aqui, 4 graus aqui em Jiquié, só tem eu e Gene. Gene foi o meu sensei que me deu minha faixa preta. E também dá aula, né? Só que Gene é excepcional no judô. Foi um atleta também muito famoso aí no Brasil todo, na Bahia, renomado. Hoje ele tem um filho dele que ele acompanha nas competições. Ele treina o filho, Vitor. Luta brasileiro, tá lutando nesses campeonatos no Rio de Janeiro. E ele que me deu minha faixa preta. Então nós dois somos os maiores níveis de hierarquia do jiu-jitsu hoje em Jiquié. Ele 4 graus e eu também tenho 4 graus que eu peguei agora recente. Né? Massa, show demais. Pô, Darlan, queria agradecer você por ter vindo aí conversar com a gente no Oliver Podcast, conversar com essa galera aqui da região, do Brasil de uma forma geral. Foi uma satisfação minha também estar aqui falando um pouco da minha história, né? Do meu jiu-jitsu, do meu começo no jiu-jitsu, né? Da história de Jiquié na arte marcial, da história de Jiquié no jiu-jitsu. Tem muita gente que treina jiu-jitsu hoje, mas não sabe disso aí tudo. Verdade. Então, é sempre bom a gente estar resgatando isso. Tem uma galera aí. Eu tenho vontade de fazer uma pesquisa, de resgatar essa história do jiu-jitsu em Jiquié, de fazer umas entrevistas com algumas pessoas que presenciaram essas lutas, se existia alguém hoje, né? Tinha um saudoso Manelão que faleceu, que chegou a treinar com o Taqueano, com o Valdemar Santana, com o Caribé, quando ele tinha 16 anos, na década de 60. E ele chegou a treinar jiu-jitsu também quando eu comecei a treinar. Eu era faixa branca. No ano de 99 para 2000, com o professor César Costa, ele treinava com a gente também. Ele tinha mais ou menos 70 anos e treinava, estava lá em cima do tatame. E ele faleceu, não sei se foi ano passado, mas é um dos mais velhos também, assim, né? Pegou preta de karatê com o professor Edinho. Então o Jiquié tem uma história na luta que... Assim, que precisa ser resgatada e mostrada para essa juventude pra essa aí. Galera aí, essa galera aí, isso aí. E o Oliver Podcast está à disposição para esses lutadores aí, se quiser. Eu e mais 3 aqui. Claro que eu vou estar só aqui tentando conversar com os 3, mas os 3 vão se virar sozinhos. Tem um aluno meu agora que lutou recentemente um evento lá em Salvador, o Demo Fight, João Braga. Sim. Ele não ganhou a luta, né? Porque, como eu te falei, você tem que estar treinando muito jiu-jitsu, porque a luta, quando ele vai pro chão, se o cara for superior a você no jiu-jitsu, ele vai ter mais vantagem. Então, a gente sabia da estratégia do nosso oponente, né? Que o cara queria levar ele pro chão, o cara conseguiu botar ele para baixo e finalizou. Mas é um menino novo que tem futuro promissor na luta, eu vejo isso nele. Ele é focado, gosta de treinar, é novo. E só precisa de incentivos, né? Como você falou, prefeitura chegar junto. Porque eu tô aqui disposto a passar o meu conhecimento para essa juventude aí, para essa galera que quer começar a lutar. Deixa eu mandar um salve para a galera do Instagram, do YouTube, né? Pessoal, aproveita e já segue a gente aí, tá? Inscreva-se, na verdade, em nosso canal. A gente já tá batendo quase 1000 inscritos no YouTube. É difícil, viu, de você conquistar
seguidores no YouTube e fazer essa galera também migrar para lá. Eu até entendo alguns fatores que tornam isso um pouco mais difícil. Emily Moy está aqui, né, assistindo aí A minha esposa. ao podcast do Darlan, a esposa do Darlan, né? O Átila Moy também. Meu cunhado. Tá aqui ligado desde sempre. Padre. Luciano Garcia, mandando um abraço aí. O Jean Carlos, você conhece o Jean Carlos, Jean Carlos, da 93 FM? Tá aqui. Conheço, é lá da Presidente da Juraci Magalhães. Da Juraci Magalhães. É isso, a gente cresceu, eu cresci ali naquela... Tá. Morei ali na Presidente Vargas há muito tempo, né? Cresci ali naquela... entendi. Na Juraci ali, próximo ali aos ali. pais dele. Jean Carlos, grande Darlan, show Oliver. Valeu, Jean. Um abraço. Ela já deve estar dormindo, dorme cedo. Esse tem história. Almeidar Dragão. Tá aqui, o Darlene Almeida também. Darlene é minha mãe. Conta do evento no ginásio de esporte que você participou. Você já contou? Rapaz, isso eu não contei. Um evento que eu caí de cima do ringue e bati a cabeça no chão. Foi o primeiro gladiador. Foi no ringue. Na época a gente não lutava em octógono ainda, né? Porque era vale tudo. Sim. Foi na época de vale tudo aí. E aí, como foi isso? Eu lutei com um cara lá de Salvador chamado Rogério Calota. E... na hora da luta, ele veio tentar me derrubar. A gente lutou num ringue com as cordas tudo frouxa. As cordas do ringue, velho. E aí ele veio tentar me derrubar e eu saí andando pra trás pra defender a queda dele, pra tentar esgrimar. A esgrima é quando você consegue colocar seus braços por baixo das axilas dele pra defender a cinturada dele. Porque se ele conseguir me cinturar e os meus braços estiver por cima, eu fico vulnerável a cair. Quando ele veio tentando me quedar, eu saí andando pra trás e esgrimando. Só que chegou na corda do ringue a corda frouxa. Quando eu bati as costas, ele me cinturou e caiu nós dois. Ele caiu de cabeça, de frente, e eu caí com a cervical no chão. Bati Aí eu levantei, dei um pulo assim, rapaz. Eu tava... Na época, né, tinha aquele refri aqui, que é a empresa de energético, que patrocinou o evento de Rubens, que era do pessoal da Petian. E eles deram pra gente ficar no vestiário umas garrafas de energético, de 2 litros. Rapaz, esses caras botaram esse energético lá no gelo e aí eu aquecendo e só os copos grandes. Eu acho que foi isso que na hora que eu caí, eu quiquei assim, já fiquei em pé, pulei no ringue, fiquei chamando o cara, venha, venha. E o cara tonto assim me olhando e eu em cima do ringue. Tem no YouTube essa luta. É mesmo? Rapaz, isso aí foi... foi uma história, teve gente que... achou que na hora ali os dois tinham morrido, né? Porque foi mais ou menos 1,5 metro de altura. A gente caiu e bateu a cabeça, os dois. Pô, imagina, Foi bem engraçado. Foi... A galera tava pedindo pra você falar disso aqui. Você lutou com Vicente Luque. Lutei com o Vicente Luque. Luque. Eu já lutei com 3 atletas do UFC. Como eu te falei, né? Eu nunca escolhi adversário e surgiu as lutas. Lutei com o Vicente Luque no Demo Fight. Foi em 2013, por aí, eu não me recordo assim. Mas tem lá no meu Sherdog todos os registros de luta. E foi uma luta dura. Eu lutei com ele, ele era faixa roxa na época, eu já era faixa preta. Eu subestimei, falei, não, vou finalizar ele, que eu já tava finalizando todo mundo, pegando todo mundo. Tinha 4 anos sem perder na Bahia, ganhando todo mundo, finalizando. Falei, vou pegar Luke e foi, vou pegar Luke e vou... Rapaz, ele me pegou num triângulo de mão. E aí eu tive que dar uns 3 tapinhas e parar. Aí depois eu lutei com outro ex-UFC que chama Leleco. O cara com 7 quilos a mais. Eu aceitei a luta. Não era pra me ter lutado, né? Mas eu tava preparado, final de ano. Eu precisando da bolsa. Falei, rapaz, esse cara já tá aqui, eu vou aceitar a luta. Foi aqui em Jiquié o evento. E o outro foi Neilson Gomes, que eu lutei lá em Salvador também. Luke foi em Salvador. Leleco foi aqui em Jiquié. E Neilson também foi em Salvador. Foram 3 atletas que já tiveram no UFC. Luke tá até hoje. É o top 10 da categoria. Lutou recentemente com o Rafael dos Anjos agora. Tem 2 semanas. É um amigo que eu conquistei assim na luta, né? A gente fez essa luta aí um com o outro. Mas é o que eu falo, as batalhas passam, as amizades ficam. É verdade. A gente se fala sempre. Neilson também. Adversário cara... lá no ringue, né? Leleco também tem um grande carinho por mim.
Quando me vê nos eventos em Salvador, os caras me abraçam. Pô, velho, e aí e tal. A gente sente, assim, aquele carinho, né? Cara, claro. A história, né, acaba marcando o respeito. É minha mãe que fica assim, preocupada quando eu vou lutar, achando que os caras vão levar para o lado pessoal depois, vai querer me pegar depois se eu ganhar dos caras. Se eu ganhar dos caras lá, ela acha que os caras vão chegar lá fora, vai juntar a galera pra me pegar. Eu falo, calma, minha mãe. Nunca juntou, não? Nunca juntou. Na cabeça dela é isso, né? Mas nunca teve isso, mãe, não. Cara. Mas ela fica, cuidado, lá fora que eles podem juntar e querer lhe podem pegar, deixa. Falou, mãe, todo mundo é profissional, minha mãe. Interessante, cara. Essa preocupação de mãe aí é normal, toda mãe é igual. E a minha avó, que quando eu lutava aqui no ginásio de esporte, que eu morava ali na Presidente Vargas com minha avó que me criou. Minha avó faleceu. E quando era a hora da minha luta, o povo ficava gritando lá no ginásio, que cá de casa ela ouvia. Então ela só ia dormir quando acabava a luta. Preocupação. E aí ela ficava na porta da minha casa, esperando o povo subir, andando pela rua, pra perguntar. E aí, como foi a luta de Darlan? E o povo falando, ganhou. Aí ela, graças a Deus. Aí ela... Tá bem. Mas minha avó ficava muito preocupada. Eu também preocupado com ela, né? Porque eu queria estar fazendo aquilo ali, mas sabia que ela ficava muito preocupada comigo. Pô, cara, então é isso aí. Agradecer a todo mundo que está acompanhando a gente, agradecer ao Darlan pela disponibilidade, contou um pouco da sua história aqui no Oliver Podcast, agradecer a Maria Ellen, que está aqui operando o podcast, como sempre. Valeu, Darlan. Obrigadão por sua presença aqui. Vamos tirar umas fotinhas agora, exibir aí esses cinturões, né? Que são aqui muito interessantes, né? É o LKC. Aí é... Aqui, né, fala, né, MMA e tal, e o peso da categoria, 77 quilos. Interessante demais. Não sei se em dezembro vai ter revanche, né? Pela minha mãe eu não lutava. Nunca? Nunca, mais nunca. Ela fala, você agora tem que ser treinador, você tem que treinar os meninos, para com isso. Mas a gente que ama fazer isso, que gosta, a gente sente falta. Imagino. Valeu, cara. Obrigado. Sua presença aí. Obrigado a vocês. Vontade aí, mandar um alô pra galera aí, um salve pra essa turma toda aí. É o Darlan Dragão, Darlan Miranda, que contou um pouco da sua história no Oliver Podcast. Mandar um abraço para os meus alunos, né? Para todos os meus alunos, para os meus colegas e parceiros de treino, para minha família, minha esposa, a minha filha pequenininha, que ela não deve estar dormindo, mas meu filho Davi também. E todas as pessoas que me apoiam, assim, que dá aquele incentivo, né? Com uma palavra de conforto, com uma palavra positiva. E é isso. Agradecer a todo mundo aí, primeiramente a Deus, né? Por estar me dando saúde com 41 anos para estar ainda querendo estar lutando e dando aula, que não é fácil. Valeu. Falou, galera. Obrigado a todos. Valeu, Darlan. Sou Desbel. Obrigado pelo patrocínio.